de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra santa e bendita do Senhor. Jesus, entrando, foi para o monte, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez falar com Deus. Nosso Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por esse texto inspirado por Ti. Precioso para a nossa edificação, para a nossa confrontação. Senhor Deus, fale a cada um de nós. Como certamente já falou ao longo desta leitura, fale, ó Deus, também ao longo da mensagem, da exposição desse texto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos grande dificuldade de aceitar as pessoas quando nós encontramos nelas algum erro. Se eu sei que, por exemplo, alguém tem dificuldade, alguém tem dificuldade em cumprir a sua palavra. Se eu sei de alguém assim. E aí chega uma outra pessoa e começa a falar exatamente isso que eu sei sobre essa pessoa. Poxa, essa pessoa combinou comigo tal coisa, não cumpriu, disse que ia fazer isso e não fez e tal. Começa. Qual que é a minha tendência? A tua tendência, a nossa tendência. A nossa tendência é continuar colocando mais evidências desse fato notório de que essa pessoa não tem nenhum compromisso com a sua palavra. Isso é assim com todos os pecados, né? Eu percebo muito isso na minha vida, talvez na sua vida também. A gente tem muita facilidade em perceber o pecado dos outros, falhas no caráter dos outros, mas é incrível como as nossas próprias falhas nos são tão ocultas. Parece que existe um abismo profundíssimo entre nós e nós mesmos, porque a gente não consegue se enxergar, se perceber, né? Infelizmente a gente lida com isso de forma normal. A gente joga as coisas no ventilador, usando uma expressão comum, e como se isso fosse normal, mas essa não é uma atitude correta.
Em algumas culturas, por outro lado, o normal é não falar absolutamente nada de ninguém. Às vezes pode acontecer, numa determinada cultura, todos saberem que uma pessoa está fazendo algo errado, mas ninguém fala sobre isso. Nem para a pessoa, com o intuito de ajudá-la a corrigir o seu erro, e nem com os outros. Isso até pode ser bom demais para ser verdade, né? Não é possível. Existir uma comunidade assim, que todo mundo sabe de alguma coisa e ninguém fala nada. Aparentemente isso é bom, mas isso não é bom, principalmente quando não se tem a ousadia e a noção bíblica de se tratar o pecado do irmão a fim de corrigi-lo, de ajudar ele a se libertar desse problema, né? Então, essa atitude também não é a melhor. A questão que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje é como lidar com os pecados dos outros. Lidando com o pecado dos outros. Você sabe que Jesus andava por toda parte ensinando, curando doenças, expelindo demônios. Ele andava, ele comia com pecadores, ele tinha comunhão com pessoas de baixíssima reputação e ainda por cima dizia para elas que seus pecados eram perdoados. E os religiosos daquela época, os escribas, os fariseus, eles não suportavam mais a presença de Jesus a essa altura. Eles não entendiam como que Jesus pode ser tão amoroso com as pessoas de baixa reputação e tão duro conosco, que somos os doutores da lei. Como que pode? Eles não aguentavam mais Jesus. Eles não viam a hora de encontrarem em Jesus um pecado grave para terem de que o acusar. Ou então falando algo, uma blasfêmia, alguma coisa que fosse incompatível com a lei de Moisés, que era algo tão precioso para eles. Eu creio que foi por isso, por essa raiva, esse ódio, esse desejo de querer pegar Jesus na curva, né? Que eles viram nesse caso, dessa mulher pega em adultério, uma grande oportunidade de colocar Jesus numa situação bem complicada. Eu imagino eles pensando, agora é a hora. Agora é a hora. Hoje então nós vamos aprender um pouquinho a respeito da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, em contraste com o nosso senso hipócrita de justiça. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, em contraste com o nosso senso hipócrita de justiça. A gente vai ver a diferença entre a maneira como os religiosos judeus e Jesus lidaram com o pecado daquela mulher. E depois, por fim, nós vamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento à luz do que Jesus, de como Jesus se comporta ali, como ele nos ensina a agir. Então, nós vamos estudar inicialmente 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos ver é que os líderes judaicos, eles levam a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Eu gostaria de observar com você, olhe para a sua Bíblia, mantenha sempre a Bíblia aberta e vamos acompanhando aos poucos. Veja o último versículo do capítulo 7, o versículo 53. O que tem aí bem no início? Um colchete. Um colchete. Agora, olhe o final do versículo 11 do capítulo 8. Você tem aí o colchete fechando. Ok? Isso significa que essa passagem, dentro desse colchete aqui, tem alguma coisa diferente do restante do texto. O que isso aqui significa? Isso significa que nem todos os manuscritos antigos continham essa passagem. Alguns estudiosos, por conta disso, dizem que essa passagem não foi escrita originalmente pelo apóstolo João e, portanto, não deve ser recebida como palavra inspirada de Deus. Porém, o que a gente vê nessa passagem, essa história,
está em perfeita harmonia com todo o ensino do Evangelho. Tanto com respeito ao interesse dos escribas e fariseus de criar uma armadilha para Jesus, isso a gente vê em outras passagens, como também com respeito à compaixão dele com os pecadores, como essa mulher. Então, o que está sendo ensinado está sendo aqui muito adequado, muito harmônico em relação ao todo. De fato, a gente tem que convir que essa passagem parece um pouco fora do lugar. Parece que ela não devia estar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Se você notar, na última mensagem nós lidamos com o capítulo 7. E nós vimos aqui, no versículo 37, Jesus estava naquela festa dos tabernáculos. E olha o versículo 37 do capítulo 7. Diz aí: no último dia, o grande dia dessa festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz quando? No último dia da festa. Ok? E a gente viu na última mensagem que uma das cerimônias dessa festa dos tabernáculos era a festa do derramamento de água. Quem estava aqui na última mensagem que eu preguei vai se lembrar. Então uma das cerimônias tinha esse simbolismo de um derramamento de água. Então Jesus se levanta e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque ele é a realização de todos aqueles simbolismos daquela festa. Agora, olhe o versículo 12 do capítulo 8. Pulando então, essa passagem que nós lemos. Versículo 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus. Parece que ele continua. Ele primeiro falou sobre a água, agora ele vai falar de outra coisa. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E na festa dos tabernáculos tinha uma outra cerimônia, que era a cerimônia das luzes. E eu vou falar mais disso quando nós chegarmos. A próxima mensagem vai ser a partir do versículo 12, Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Jesus está no último dia da festa. Quando termina o versículo 52, nós observamos ali, dar-se-á o caso de... ele está falando, e aí o versículo 12 se encaixa certinho com a sequência do versículo 52 do capítulo 7. Isso aqui é só um detalhe, só um conhecimento a mais, só para você entender aqui a questão do colchete. Agora, não é por conta disso que esse texto não seja inspirado. Talvez os estudiosos tenham colocado esse texto no lugar errado. Os estudiosos não, os escribas, aquelas pessoas que copiavam os textos. Talvez, não sei. Mas esse não é o ponto esse não é o nosso objetivo, estudar essas minúcias aí do texto bíblico. O ponto que eu quero ressaltar, e estou falando desde o início, é que esse texto é sim um texto inspirado, pode até estar no lugar errado. Talvez tenha sido escrito posteriormente, tenha sido um trechinho, alguma coisa que foi incorporada aqui, mas certamente é sim a palavra de Deus. Então nós percebemos, Jesus, do capítulo 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, ele voltou novamente para o templo. De madrugada, provavelmente bem cedo, não era 2, 3 horas da manhã, não foi para o templo ensinar esse horário, provavelmente muito cedinho, umas 5, 6 horas da manhã, ele foi para o templo e, como era natural, todo o povo ia também ali para ouvir os seus ensinos. Aliás, não era só Jesus que fazia isso. Os mestres faziam isso. Tinha um lugar no templo que eles ficavam e algumas pessoas se reuniam, os discípulos desses mestres se reuniam em torno. E Jesus fazia isso também. E diz o versículo 3, que os escribas trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, colocaram ela no meio de todo mundo e disseram para Jesus, versículo 4, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
O fato é que realmente a lei de Deus, dada a Moisés, continha uma condenação muito séria no caso de adultério. Tinha mesmo. Eu vou ler para você. Levítico 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. Tem que ser morto. Essa foi a lei de Deus, lei que Deus deu para Moisés. E tem um texto ainda mais, que é o de Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então realmente havia um mandamento para que os adúlteros fossem mortos. Para que todos temessem e não fizessem a mesma coisa. O problema é que se Jesus falasse que a mulher não deveria ser punida, ser morta, os líderes judaicos poderiam acusá-lo de não levar a sério a lei de Moisés. Que a lei de Moisés fala, tem que matar, tem que morrer. E se ele falasse que eles não deveriam puni-la com a morte, eles poderiam acusá-lo. Eu falei não, né? Deixa eu dizer de novo. Se ele falasse que eles deveriam puni-la, então eles teriam que acusar ele de contradição. Por quê? Porque geralmente Jesus tinha compaixão. Jesus ensinava o amor. Então seria incompatível uma prática ministerial de cura, de misericórdia, com este mandamento: não pode matar, porque está na lei. Então, de um e de outro lado, ele teria problemas. Além disso, se ele falasse que ela devia ser executada, eles poderiam colocar Jesus em dificuldade com o governo romano. A gente tem que lembrar aqui que o Império Romano governava sobre o território de Israel naquele momento, e só os líderes romanos, os governadores, prefeitos, poderiam dar a sentença de morte a quem quer que seja. Nunca um subordinado. Isso não poderia acontecer ali entre eles. Então essa foi uma situação complicada que eles colocaram Jesus. Eles acharam que Jesus seria encurralado dessa forma. Mas qual foi a reação de Jesus? Final do versículo 6 diz que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Parece que ele não se intimidou muito com isso. A gente não sabe o que ele escreveu. Os estudiosos ficam cogitando, ele escreveu isso, escreveu aquilo. Ao invés de tentarem colocar palavras na boca de Jesus, tentam colocar palavras nos dedos de Jesus. Não tem como saber o que Jesus escreveu. O fato é que ele se inclinou ali e começou a escrever no chão. Então os líderes judaicos levam a mulher pega em flagrante adultério. E aí nós vamos ver a segunda parte do texto, que diz que Jesus usa a lei para apelar à consciência deles. Olha o versículo de número 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele está usando a lei aqui também. Tem uma certa passagem do livro de Deuteronômio, onde Moisés diz que os idólatras devem ser mortos por apedrejamento. Os idólatras, aqueles que não adoram o Deus verdadeiro e passam a adorar falsos deuses. E ele dá a instrução de que como é que se poderia justificar a morte de um idólatra? Como que se poderia comprovar que aquela pessoa é uma pessoa idólatra? Ele diz lá que a comprovação disso seria feito pelo testemunho de 3 pessoas. Então, se 3 pessoas
dissesse que realmente aquela pessoa cometeu uma blasfêmia, ou então é um idólatra, então seria ali comprovado o pecado dessa pessoa e ela deveria ser apedrejada. E mais, o primeiro a apedrejar deveria ser a testemunha. Seria fácil, né? Vem a testemunha e fala, não, ele é idólatra mesmo, pode mandar bala aí. Não, a lei está dizendo, se você disser isso do irmão, você realmente percebeu, então você tem que ser o primeiro. E esse princípio certamente vale nesse contexto aqui da morte por adultério. Esses homens que chegaram até Jesus, os escribas e os fariseus, eles se colocaram como testemunhas do pecado, ou não? Eles chegaram falando, olha, ela foi pega em flagrante, quer dizer, nós vimos. E aí Jesus usa esse princípio da lei, de que as testemunhas têm que lançar as pedras. E aí ele diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. E voltou a escrever. E diz o versículo 9 que, ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Lendo esse texto aqui, me veio algumas perguntas à mente. Ninguém comete adultério sozinho, né? Onde está o homem? Ambos deveriam ser mortos, como estava lá na lei. Eu li para vocês. Levítico, Deuteronômio. Por que eles fizeram vistas grossas ao homem? Ou então, será que o homem correu mais rápido? Não sei. Quem garante que aqueles homens que estavam ali, os escribas, os fariseus, não tenham preparado tudo para colocar aquela mulher naquela situação? Criar uma armadilha para ela. Quem garante isso? E se isso aconteceu, todos ali estavam indiretamente envolvidos no pecado dela. Se eles prepararam a coisa, pagaram de repente um homem para tentar ela, ou enfim, eles estariam envolvidos nesse pecado. O texto não responde essas perguntas, né? Mas a gente vê claramente que Jesus tocou no cerne da questão. E ele leva todos a perceberem que, na verdade, eles não têm mãos limpas o suficiente para culpar ninguém de impureza. Jesus conhecia o coração. Talvez até de algum modo sobrenatural. Deus, ou o Senhor Jesus, tem aberto os olhos deles naquele momento para eles perceberem: nós não temos as mãos limpas para tirar pedras nessa mulher. Então, os líderes levam a Jesus uma mulher adúltera. Jesus usa a lei para apelar à consciência deles. E por fim a gente vê que a mulher não é condenada por Jesus e é chamada a viver em santidade. Olha o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus saiu bem da situação, né? Estava meio ali encurralado, pelo menos acharam que tinham colocado ele numa sinuca de bico ali, mas não, ele se saiu muito bem. Não havia entre os acusadores daquela mulher alguém que não estivesse diretamente ligado àquele tipo de pecado.
Ficaram ali, só os dois, Jesus e a mulher. E ali no privado, no tete a tete, Jesus e a mulher, ele poderia ter descascado aquela mulher, não poderia? Porque já não tinha mais público, né? Não poderia falar, olha, como é que você faz um negócio desse? Você não conhece a lei? Por que você desagrada, ofende a Deus dessa forma? Poderia ter realmente ali quebrado aquela mulher mais do que ela já estava quebrantada. Ela não estaria sujeita à humilhação pública. Ele poderia ter feito isso, mas Jesus nem toca no assunto em si. Ele diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Com certeza essas palavras de Jesus não expressam conivência, viu? Jesus não está sendo conivente, não está aceitando o pecado, de maneira nenhuma. Mas ele percebe a situação daquela mulher. E ele vê que ela está quebrantada, com o coração compungido e contrito, certamente, digamos, arrependida. Porque sempre quando a gente faz alguma coisa errada e alguém vê, vem aquele sentimento, puxa, eu não devia ter feito isso, né? Eu não sei qual é o nível de arrependimento que aquela mulher tem, mas o fato é que Jesus não esmaga mais do que ela já se sente esmagada. A consciência dela já estava culpando ela o suficiente. Então Jesus, ao invés de destruir aquela mulher com palavras, ele indiretamente admite que ela vivia em pecado, quando ele diz, vai, não peques mais, quer dizer, você pecou, ou você veio pecando, mas agora não peque mais. Então, ele admite de fato que ela vivia em pecado, mas o que ele faz? Ele decide levantar o ânimo daquela mulher, de uma maneira serena. Ele fala, eu não te condeno, pode ir, e não continua na vida que você vivia, não peques mais. E isso me faz lembrar de uma profecia do profeta Isaías. Lá em Isaías 42, não precisa abrir, eu vou ler. Isaías 42, versículo 3, diz assim, ele está se referindo ao servo. Se você se lembra do livro de Isaías, você vai se lembrar várias vezes, ele fala sobre um servo, né? Então, ele diz assim, que o servo não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ele não pisará, não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega, mas vai promulgar, estabelecer o direito. O que esse verso nos diz? O que seria uma cana quebrada, uma torcida que fumega? Vamos tentar entender aqui. O que é uma cana? Cana é uma planta de uma haste fina, né? Se ela é rachada, quando ela é rachada, quebrada, ela fica mais frágil. Ela tem uma certa firmeza quando ela está inteira, mas se ela está rachada, pronto, você já não serve mais para muita coisa, né? Então ela fica tombada, ela fica caída. Essa cana simboliza alguém gravemente ferido, alguém cabisbaixo, um pecador realmente quebrantado, arrependido dos seus pecados. Esse é o simbolismo dessa cana quebrada. E ele está dizendo que esse servo que vai vir não vai esmagar, não vai se aproveitar que essa cana já está caidinha para torcer ela e esmagar mais ela. Ele não vai fazer isso, mas vai promulgar o direito. Mas ele fala também da torcida que fumega. A torcida que fumega seria algo como um pavio de uma lamparina que está quase se apagando. Hoje em dia a gente não tem mais essas coisas, mas imagina uma lamparina que é alimentada com, não sei, algum combustível, algum líquido lá, alguma coisa assim, e aquilo está se acabando e você percebe que está quase para acabar. Ele está dizendo o seguinte, que ele não vai terminar de apagar um paviozinho que já está quase se apagando. Ele não vai fazer isso. Essa figura aqui de uma torcida que fumega
ilustra a mesma realidade. Uma pessoa sem brilho, uma pessoa com o espírito quebrantado, contrito. E a gente vê linkando nessa profecia com a pessoa de Jesus, a gente vê que Jesus é o servo enviado por Deus com exatamente essas características. Ele não aproveita uma boa oportunidade de terminar de acabar com os pecadores. Muitas vezes essa é a nossa disposição. Ele os via com compaixão. Ou seja, bem diferente do modo como geralmente nós tratamos as pessoas e lidamos com o pecado delas. Então, diante disso tudo que a gente viu nesse texto, eu gostaria de refletir com vocês a respeito da diferença entre a maneira como Cristo e como nós lidamos com o pecado. Eu coloquei aqui 3 colunas, né? Cristo, como que ele age. A segunda coluna, como que nós agimos em relação ao pecado dos outros. E a terceira coluna, depois a gente vai ver como que nós devemos agir em relação a Cristo. Vamos lá. A primeira coisa, em relação a Cristo. Nós vemos que ele faz um apelo à consciência. Jesus apela à consciência dos pecadores, por conta dos seus pecados exteriores, mas também interiores. Toda essa passagem acusa, sim, o pecado interior daqueles homens, mas também o pecado exterior da mulher. Ambos são confrontados por Jesus. E Jesus apela à consciência, à capacidade autorreflexiva que os seres humanos têm. Ele não, como é que eu posso dizer isto? Ele não tenta colocar dentro da cabeça das pessoas aquilo que ele quer dizer, mas ele leva as pessoas a refletir sobre si mesmas. E nós, como nós temos dificuldade disso? Eu falo por mim. Até como pastor, em aconselhamentos e atendimentos, como é difícil fazer. É muito fácil falar, você está errando nisso, você está fazendo aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas levar a pessoa a chegar a essas conclusões sozinho, por meio de uma auto-reflexão, é muito difícil. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo que é importante que nós façamos. Ele apela à consciência. Ele não acusa, ele não condena, ele apela à consciência. Outra coisa que a gente vê em Jesus é perdão e graça, como a gente cantou. Jesus veio inicialmente para trazer perdão dos pecados e não para condenar. A gente vê isso em algumas passagens bíblicas. A sua primeira vinda foi para salvar os pecadores. A sua segunda vai trazer juízo. A segunda vinda de Jesus vai trazer juízo. Mas a primeira vinda ele veio trazer perdão, ele veio trazer salvação, ele veio trazer a manifestação do amor e da graça de Deus. E nós vemos também em Cristo um impulso à santidade. O que ele diz no final? Vai e não peques mais. Ou seja, ele está animando, encorajando essa mulher a parar de viver do modo como ela vivia e passar a viver uma vida santa. Então ele impulsiona aquela mulher. Jesus, quando ele nos alcança com a sua graça, ele nos impulsiona à obediência. Mas infelizmente o evangelho ou o evangelicalismo de hoje é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A gente exige obediência como uma forma de se alcançar a graça. Mas não é assim. A ordem não é essa. Primeiro Jesus nos alcança com a sua graça. E depois ele nos impulsiona naturalmente à obediência. Esse é Jesus. Ele apela à nossa consciência dos nossos pecados exteriores e interiores. Ele age conosco dessa maneira. Ele nos perdoa, ele é gracioso conosco e ele nos impulsiona dessa forma à santidade.
É muito prazeroso, muito mais prazeroso obedecer a alguém que age dessa maneira com a gente, do que obedecer a alguém que, para falar o mínimo, lasca o pau na gente às vezes. Mas nós não agimos assim, né? Nós, em relação aos outros, como que geralmente nós fazemos? Primeiro, uma rápida acusação. A gente rapidamente a gente acusa, a gente avalia rapidamente as coisas, a gente nem conhece as pessoas suficientemente, a gente já acusa. Outra coisa que a gente faz, a gente condena rapidamente, mas a gente demora para perdoar. Somos rápidos para condenar e demoramos para perdoar. A gente acusa, a gente condena e a gente executa. A gente executa. A gente destrói a reputação das pessoas sem nenhum pudor. Não está nem aí. Isso é fácil para mim e para vocês. Certamente é também. Mas a gente tem que, com essa passagem, pensar que nós não temos uma integridade moral suficiente para atirar pedras em ninguém. Não temos. Mas devemos tratar os outros pecadores com a compaixão com que Jesus as trata. Devemos procurar conduzir essas pessoas a Cristo, como nós fomos levados a Cristo também. Essa deveria ser a nossa atitude. E não esta aqui. Acusação, condenação e execução. O fato é que nós somos tão ou mais pecadores do que as pessoas que nós achamos pecadoras. Talvez a gente não faça o que essas pessoas fazem, porque Deus, por sua graça, bota o pé no freio lá fundo na nossa vida. Porque se Ele soltar um pouquinho, eu não sei o que eu faria, como eu seria, se Deus não pisasse fundo no freio do meu ímpeto pecaminoso. Então, como que deve ser a nossa aproximação de Cristo? Em primeiro lugar, nós devemos ir a Ele com humildade. Devemos ser humildes. A gente tem que chegar reconhecendo: eu sou pecador mesmo, Senhor. Chega aqui nessa mulher, ela se calou, ela não falou nada. A única coisa que ela falou foi lá no final, quando Jesus perguntou onde estava o pessoal, ela falou: ninguém, Senhor. Foi a única coisa que ela falou. Porque às vezes o silêncio diante do Senhor já diz muito. Senhor, realmente, eu não tenho o que dizer. Quem sou eu? Quem sou eu? Então a gente tem que ter humildade. Chegar diante do Senhor. Humildade. Nós não somos íntegros moralmente, perfeitos na nossa ética, na nossa relação com Deus, nenhum de nós. Devemos também nos aproximar de Jesus com gratidão, porque quando nós nos aproximamos dele, ele nos perdoa, ele nos acolhe, ele nos recebe. Então a gente tem que ter esse sentimento de gratidão. Eu não merecia, Senhor, ser aceito por Ti. Os crentes precisam desenvolver isso de forma verdadeira mesmo. Senhor, eu não sou digno, continuo não sendo e jamais serei. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me aceita, o Senhor me perdoa. E por fim, nós devemos procurar viver uma vida santa. Como essa mulher, nós somos pecadores. Como essa mulher, a partir do momento que nós somos chamados à presença de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão.
também como essa mulher, a partir do perdão, nós somos chamados a seguir uma vida de santidade. Nós nos aproximamos humildemente diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados. Nós agradecemos porque o Senhor nos aceita e nos perdoa. E diante de tanto amor e tanta misericórdia, nós procuramos viver como Ele quer que a gente viva. É esse o fluxo. Primeiro a graça, depois a lei. Primeiro a manifestação do amor de Deus sobre nós. E depois uma vida coerente a isto. Nunca o contrário. Então, aquela pergunta inicial. Como lidar com o pecado dos outros? Nós aprendemos nessa passagem com Cristo a lidar com o pecado dos outros, olhando primeiramente para os nossos pecados, perdoando-os e incentivando-os à santidade. É assim. Como que a gente lida com o pecado de alguém? Primeiro a gente olha para o nosso pecado, o próprio pecado. Depois a gente perdoa essa pessoa, age com graça, com misericórdia para com ela. E depois a gente incentiva ela a viver de uma vida santa. Este é o modo correto. É o que o Senhor espera que nós façamos em relação ao pecado dos outros.